sejam todos muito bem-vindos a essa aula, onde eu vou falar sobre um gene que interfere nas nossas decisões alimentares e que está por trás aí dessa briga, né, com essa briga com a balança. Então, eu vou compartilhar aqui os slides para vocês poderem acompanhar, porque hoje eu vou revelar, assim, várias coisas a respeito desse gene, sobre estratégias que a gente pode fazer para modular, mesmo quem tem alelos padrões. Então, mesmo quem tem um padrão de alelo, ou seja, não tem polimorfismo nesse gene, pode ter uma dificuldade com ele por uma questão epigenética, tá bom? Então, vou compartilhar aqui para vocês poderem. Tá dando para ver o slide? Pronto, vamos lá. Então, o título dessa aula é Que Gene é esse, né? Por que que eu escolhi esse nome para esse gene? Porque ele é um dos mais estudados. Desde lá do início, lá na época do projeto Genoma, que se vem estudando esse gene, porque já se sabe que o sobrepeso, o ganho de peso, está muito relacionado com genética, né? E o mais interessante é que esse gene, ele funciona como um coordenador, e ele está sendo aí o chamado, apelidado de gene da fome, ou gene da obesidade. Então, a gente ainda vai ouvir muito, né, se falar, o gene da fome, o gene da obesidade, e já eu vou explicar para vocês por quê. Mas antes, eu vou pedir para vocês entrarem aí nesse QR Code, tem um formulário para vocês preencherem, e quem preencher esse formulário vai receber por e-mail o material dessa aula, tá? O material dessa aula e mais um adicional aí com receitas moduladoras do FTO. Então, se você desconfia, e já eu vou te falar como é que a gente faz para ter uma ideia de se realmente a gente tem algum polimorfismo no gene FTO, e se você desconfia que tem, você já pode começar a fazer estratégias de modulação. Isso é tudo coisa muito simples. A gente nem imagina que tem tanta importância, né, no dia a dia e nos resultados. Então, pega aí o QR Code. Tem também, você pode entrar pelo... Espera aí, deixa eu abrir aqui. Pode entrar também pelo endereço, tá bom? Que eu te dei lá. Então, vamos lá. Antes, vamos lá. Eu queria te contar uma história. Imagina que você está assistindo televisão, está lá assistindo sua série preferida, e de repente você se lembra que tem um chocolate guardado e uma voz dentro da sua cabeça diz assim: você precisa disso agora. Mas não dá 5 minutos, quando você se vê, você já está com o papel na mão. Está com o pacote na mão, você já devorou o chocolate inteiro. E aí vem aquela coisa, né? Mas por que eu não consegui parar? Que custava comer só 2 quadradinhos? Eu tinha que comer o chocolate inteiro? Então, deixa eu te contar que a gente... eu vou te contar uma história, né? Foi feita uma pesquisa com 2 pessoas que tinham o mesmo padrão genético, o mesmo polimorfismo no FTO, que conferia uma tendência à compulsão alimentar, à obesidade. E um comia o que queria, porque é gostoso, e vamos lá, vou me enfrentar. O outro decidiu, não, não, decidiu manter uma dieta saudável, regulada, fazer exercícios físicos, e depois de alguns anos, aquele que fazia e comia o que queria, porque é gostoso, porque gostava, enfim, ele realmente teve um grande ganho de peso, estava bem acima do peso, com algumas doenças metabólicas associadas. E aquele que decidiu ter uma vida saudável, não, ele estava magro e estava saudável. Então, isso mostra que a gente consegue, sim, modular, né? E é exatamente por esse motivo
é exatamente por esse motivo que eu estou aqui e que eu resolvi trabalhar com nutrigenética. Porque a genética, ela influencia, mas ela não decide. Vou voltar aqui com o compartilhamento, tá? E aí, vamos lá, vamos pensar no gene. Então, se você já se viu falando uma dessas frases, ou se você conhece alguém que já falou, chama para cá, chama para essa aula, que ela precisa urgentemente assistir, porque muito provavelmente existe um polimorfismo, não só no gene FTO, mas em outros também associados a essa questão do ganho de peso e da relação com a comida. Então, olha, já tentei emagrecer várias vezes, até consigo, mas aí engordei novamente, né? Então, a pessoa que está sempre tendo um rebote de reganho de peso. Eu não emagreço porque tenho metabolismo lento, aí põe a culpa no metabolismo lento. O metabolismo é lento porque ele não tem trabalho, né? Então, existem diversos fatores que levam o metabolismo a ter uma dificuldade aí no gerenciamento de peso, e sim, mas a genética, ela tem uma influência aí, né? Só não consigo perder barriga, meu vício são as guloseimas, não consigo resistir, isso é muito comum para quem tem polimorfismo em FTO. Por que eu não consigo parar? Né? Isso tem uma influência muito, muito forte da genética. Essa a questão da saciedade, isso é muito importante. Engorda muito rápido, mas emagrecer é difícil. Então, tem vários fatores, mas o maior impacto metabólico disso é o ciclo de desequilíbrio, né? E o alvo metabólico desse gene é a obesidade e a inflamação. Então, é como se fosse um ciclo, uma coisa vai levando a outra e vai compensando, e aí entra naquele ciclo, e existe a programação metabólica, porque os nossos genes não têm a palavra final. A gente tem a nossa capacidade genética, a gente tem nossos potenciais genéticos, mas são os nossos hábitos que determinam o resultado. Nós somos o resultado do que a gente vem fazendo durante a vida, né? Anos e anos no dia a dia, na rotina, é isso que determina. E é por isso que eu estou aqui, porque eu acredito verdadeiramente na epigenética. A epigenética é exatamente essa capacidade que o nosso corpo tem de se adaptar aos estímulos do meio ambiente e, dessa forma, conseguir fazer uma reprogramação metabólica. Isso funciona tanto para o bom quanto para o ruim. Então, você consegue programar doença, você consegue programar saúde através dos seus hábitos. Doenças metabólicas que vêm se repetindo de geração em geração. Por quê? Porque as pessoas vêm repetindo os mesmos hábitos de geração a geração. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui diretamente dele, do gene FTO. Na verdade, o gene FTO, ele tem uma função primária, que é codificar uma proteína, certo? Que vai regular outros genes. É como se fosse assim, uma empresa tem um coordenador de seção. Então, esse coordenador vai direcionar o trabalho para os outros funcionários. Então, quando tem uma falha dele, ou quando ele não faz, ele não cumpre, né, aquela função de coordenar e de direcionar e de dar para aqueles setores, para os funcionários o que eles precisam, aí começa a ter falhas nos departamentos, né? E cada gene, eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Cada gene tem sua função e um influencia o outro. Então, esse gene especificamente, ele tem um padrão. Então, quando a gente fala em genética, a gente entende o seguinte: a gente tem um manual de fábrica. Todo mundo nasce com um manual de fábrica. Nós somos seres humanos 99,9% idênticos, mas 0,01% faz com que a gente seja diferente. Então, você imagina que em 8 bilhões de pessoas no mundo, não existe ninguém igual a você. O seu,
você é único, sua impressão digital é única, a não ser que você tenha um irmão gêmeo, né? Então, nós somos iguais, mas diferentes. E é isso que faz com que cada um tenha o seu metabolismo, cada um tenha a sua forma de lidar com o ambiente, com os nutrientes, os intoxicantes também, né? Você vê que tem gente que não consegue suportar o cheiro de um desinfetante, enquanto outras utilizam o desinfetante ali de boa, não tem nada, não sente nada, né? Então, é a capacidade de transformação e desintoxicação que a pessoa tem. E a gente é 50% mãe, 50% pai. E a gente pega do pai e da mãe alelos, né? Então, o padrão do FTO é TT, é o alelo TT. Então, quem nasce TT é uma pessoa que tem um FTO que funciona, tem seu funcionamento pleno. E quem tem, por exemplo, o alelo AT, o alelo de risco aí de modificação é o A. Então, se no seu exame genético der lá AT, quer dizer que você pegou o A, que é o polimorfismo, ou do seu pai ou da sua mãe, não dá para saber quem é o culpado, e o padrão do pai ou da mãe. Se você tem, pega lá AA, aí você está em homozigose, você pegou o polimorfismo dos dois, ou seja, a chance de você ter falha aí no funcionamento, né, da função do seu FTO é maior. Então, você é uma pessoa que tem que ter uma vigilância maior, né? Tem que ter um controle maior. Isso faz com que você precise ter mais estratégias para fazer essa modulação do FTO, que vai modular outros genes em sequência, tá bom? Bom, aí vamos dar um exemplo prático. Esse aqui é o resultado do exame genético dessa pessoa que vos fala, que sou eu, tá? Então, eu tenho polimorfismo de FTO em 2RS, porque o gene, ele tem vários endereços. Então, todo exame, se você for fazer um exame genético, você tem que ver se ele coloca o RS. RS é como se fosse o CPF do gene, tá bom? Então, aqui foram avaliados 2 FTOs em 2 endereços diferentes. E eu tenho polimorfismo em heterozigose nos 2, tá bom? Nos 2. O que é que significa isso? Significa que Carla tem uma facilidade de ganhar peso se começa a jacar muito. Sou gulosa, eu sou bem gulosa. E eu preciso ter estratégias, eu preciso lançar mão de estratégias para poder regular o meu FTO. Hoje eu consigo modular, hoje eu consigo ter o meu FTO modulado. Então, eu consigo ter uma vigilância trimestral em manutenção de peso, ou seja, quem tem polimorfismo nesse gene precisa estar vigilante. Então, estou sempre ali me pesando. Se eu vejo que eu ganhei peso, eu trato logo de perder, de recuperar esse peso, né? Eu lembro que a Marília Gabriela, uma vez, numa entrevista, perguntaram para ela, como é que você consegue ser magra, continuar magra? Ela falou, porque eu presto atenção, eu estou sempre me pesando, quando eu percebo que eu ganhei 1 quilo, eu trato logo de perder esse quilo, para não deixar acumular. Quem tem polimorfismo nisso precisa ter essa vigilância, porque é de 100, você engorda de 100 em 100 gramas, tá? Você não dorme com 50 quilos e acorda com 70. É de 100 em 100 mesmo. Precisa ter de jejum rico em proteínas, e aí é muito importante deixar bem claro que quando eu falo rico em proteína, eu não estou falando pobre em carboidrato, eu não estou falando pobre em gordura, eu não estou falando pobre em vitaminas e minerais, tá? Então, não é para você comer 16 ovos no café da manhã, não é isso. Eu não faço isso. Mix de fibras solúveis, por quê? Porque um dos maiores problemas do GNFTO, para quem tem polimorfismo, é a percepção de fome e saciedade. Parece que a gente está sempre com fome e está sempre com vontade de comer alguma coisinha. E essa coisinha tem que ser gostosa, de preferência crocante, fritinho. É uma característica. Então, se eu tenho uma alimentação rica em fibras,
eu consigo modular, eu consigo ter uma percepção maior de fome, uma percepção maior de saciedade, né? Porque eu sou aquela que, quando começa a comer, quer comer mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, eu sabendo disso, eu já fico mais vigilante. Então, tem os momentos que eu me deixo solta, e tem os momentos que não, calma, calma, não é o momento. Uma outra estratégia que é bem legal é refeições com líquidos quentes. A nossa cultura, né, toma café no café da manhã, chá no café da manhã ou chá no chá da tarde. A gente não tem essa cultura de a gente não tem essa cultura de tomar líquidos quentes, né? Existem culturas, principalmente as asiáticas, que se toma caldinho, né? Misoshiro, por exemplo, é um caldo quente que se toma durante a refeição, chá também durante a refeição. Isso modula o FTO. O FTO ele também é inibido por resveratrol. Resveratrol é uma substância que tem na uva, na uva roxa, né, em maior quantidade. Então, tá no vinho, no suco de uva. E para você ter um resveratrol mais biodisponível, ou seja, para você ter um resveratrol que você tem uma boa absorção, uma melhor aproveitamento do corpo, você precisa ou fermentar ou ferver a uva. Por isso que o suco de uva, aquele que a gente compra, né, que é pasteurizado, que passa por um processo de aquecimento, tem mais resveratrol, e por isso que o vinho tem mais resveratrol também, porque ele passa pelo processo de fermentação. Outros polifenóis, quando a gente fala em polifenol, tem uma aula bem legal sobre polifenóis, que são substâncias bioativas que são produzidas pelas plantas para sobrevivência e proteção delas, mas que hoje a gente já sabe que o nosso corpo também utiliza essas substâncias para ajudar na nossa sobrevivência e para melhorar a nossa saúde. E os polifenóis, eles são encontrados nas frutas, nos vegetais em geral. E a característica deles é a cor, né? Então, vocês já ouviram falar? Coma colorido, quanto mais colorido, melhor, né? Exatamente por isso, porque essas substâncias, elas são as substâncias que dão o pigmento das plantas. E elas também, essas substâncias também ajudam aí a modular. Capsaicina, que é uma substância que está na pimenta, genisteína, que é uma substância que está na soja, né? A gente aqui no Brasil tem uma soja de péssima qualidade, então eu aconselho que, se você quer utilizar a genisteína da soja, que seja uma soja orgânica e fermentada, tipo tofu, miso, que também são coisas que não fazem parte da nossa cultura, mas já está entrando. Então, há um tempo atrás, eu trazia de São Paulo na mala. Tofu não, né, que tem que estar gelado, mas miso, shoyu, que eu só uso shoyu macrobiótico em casa, porque não tem corante, não tem conservante, glutamato monossódico, então eu trazia, hoje a gente já encontra aqui em Recife. E esse EGCG, que é epigalocatequina galato, que é uma substância que está no chá verde. Então, chá verde modula, né? Então, o famoso chá verde emagrece. Não é o chá verde que vai lá e derrete a gordura. Não, não é isso. Mas é uma modulação metabólica, né? É por vias metabólicas, ele estimula genes relacionados a emagrecimento. Tem cafeína, então ativa também metabolismo, enfim. O chá verde, ele tem seu valor. Bom, aí eu vou trazer aqui para vocês na prática, né? Na prática, assim, o que eu, Carla, faço? Eu faço várias coisas para modular o meu FTO e me manter aí no shape. Faço várias coisas, porque senão já sabe, né? Então, quem me conhece já desde criança sabe que eu tenho minhas fases. Às vezes eu ganho um pouquinho mais de peso mesmo, às vezes eu estou mais gulosa, e eu preciso desse trabalho aí para poder fazer essa modulação. Então, eu vou trazer um exemplo de um café da manhã, tá? Lembrando que, se você abrir esse QR Code, preencher o formulário, eu vou te mandar por e-mail o material dessa aula e algumas receitas que vão ajudar na modulação do seu FTO. E eu vou te dizer que a gente precisa cuidar dele, mesmo que a gente tenha alelo padrão no gene. E já já eu vou te mostrar por quê, tá? Então, mesmo quem teve a sorte de nascer aí com alelo TT no FTO,
tem que ter vigilância, porque você também, ele também pira um cabeção, tá? Tem que ter cuidado. Então, vamos lá. O que que eu faço? Que eu não abro mão. Não abro mão. A não ser em algumas exceções, quando eu vou fazer uma visita, fico hospedada na casa de alguém, lógico que aí eu entro no ritmo da casa, mas é sempre temporário. O importante é eu depois voltar para casa. Mas, fora isso, quando depende de mim, por exemplo, quando eu viajo, vou para um hotel, eu não abro mão disso. Não abro mão. 2 ou 3 variedades de fruta. Gente, fruta é fonte de fibra, vitaminas, minerais e fitoquímicos, que são aqueles flavonoides, né, beta-caroteno, antocianidinas, proantocianidinas, são nomes lindos, mas que estão ali, simplesmente à disposição da gente nas frutas. Então, vamos parar aí com esse negócio de, não como fruta porque tem frutose. Gente, a frutose está presa ali, no meio de tanta fibra, de tantas substâncias benéficas, de tanta vitamina, tanto mineral, que vale a pena. Tá? Vale a pena. Quando aquelas pesquisas que falam de frutose, que desregula glicose, que piora a insulina, né, sinalização de insulina, é aquela frutose isolada, que é usada para adoçar na indústria, para colocar nos alimentos para ficar mais saboroso, para ficar mais doce. A frutose em excesso do suco, né? Para você fazer, por exemplo, uma fatia de melancia, você come ela e fica satisfeito, mas para você fazer um copo de suco de melancia, você precisa de 3 fatias. Você pega uma laranja, corta ela, pica, você come uma, mastiga, você dá tempo aí do cérebro entender o que é que está acontecendo, né? E tem toda uma comunicação. Quando você bebe um copo de suco, cai ali no estômago 3 laranjas de uma vez só, ninguém sabe o que é aquilo, daqui que identifique, que perceba, que tudo aconteça. Aí sim, aí a frutose não ajuda muito, não. Mas você comer a fruta, gente, aí não vale a pena abrir mão de fruta, não, tá? Uma coisa que não falta, são as sementinhas. Semente de girassol, abóbora, amêndoa, chia, linhaça, semente de gergelim e psyllium. Não é tudo junto na mesma hora, não, tá? Eu vario, mas não abro mão. Se eu viajo para o hotel, eu levo minha caixinha, porque não tem nos hotéis, né? Tem alguns países que tem, eu fico super feliz, porque quando a gente sai do país, a gente não pode levar comida, eu não levo, porque eu não quero confusão. Mas algumas culturas aí tem, né? Então, sempre que você come uma fruta, procura comer uma oleaginosa ou uma semente junto da fruta, tá? Você dá um break aí no índice glicêmico, na absorção, agrega valor, porque a maioria das frutas não tem gordura, a quantidade de fibra não é. Algumas frutas têm muito mais fibras, outras menos, mas de uma maneira geral, você acrescenta aí as sementes, dá uma saciedade por mais tempo e, sem dúvida, por vários motivos você consegue modular. Proteína, né? Então, não abre mão o ovo. Aqui em casa a gente gosta de ovo quente, né? Quando ele ainda não está muito bem cozido, mas a gente vai de ovo cozido, ovo mexido com orégano, que também já ajuda a modular, e queijo, né? E aí um líquido quente, café. Eu coloquei chá verde aqui para lembrar, mas eu tomo café, eu não gosto de chá verde. Porque tem isso também, né, gente? Eu não gosto de chá verde, olha que interessante. Então, eu uso outras estratégias, eu uso outros fitoquímicos para poder modular. Eu gosto de chá preto. Chá preto tem um pouquinho de epigalocatequina também, mas não tanto. Mas eu vou por outras estratégias. Mas quem gosta de chá verde, vai fundo. Então é isso, gente. Independente de ter ou não, esse café da manhã, ele faz a diferença. Ele faz a diferença no seu dia. E aí que eu queria te contar uma coisa, um segredo, uma coisa assim que eu venho estudando há anos, mas que eu vou contar para vocês, que FTO, ele é otimizado por alfa-cetoglutarato. E por ferro também, tá? O ferro também otimiza ele. O que é alfa-cetoglutarato? É uma substância que o nosso corpo produz. A gente produz essa substância, né? É um palavrão, você não precisa decorar esse palavrão, mas
a gente produz, e se você não tiver uma boa produção dessa substância, você pode ter um gene padrão de FTO, que é a condelindóide do cabeção. Tá? Então, você já viu gente que foi magro sempre, adolescência magro, adulto magro, teve filho, né, gravidez, continuou magro, mas aí chegou um certo momento que começou a engordar e não consegue mais. E, sim, existem outros fatores, idade, menopausa, existem sim outros fatores que só ajudam aí nesse processo, mas é, é, é de tanto programar. Sabe computador? Você tem um computador, ele vem com uma programação de fábrica, mas de tanto você ter aquela mesma ação, ele mesmo reprograma, então quando você liga, ele já entra ali naquele programa, daquele jeito, naquela configuração, que de tanto você fez, ele mesmo deduziu que é melhor configurar daquele jeito. É isso que acontece na epigenética. É isso que os nossos genes fazem. Né? Então, vigilância sempre. Mas a boa notícia é que tem jeito e está na mesa da nossa casa, tá? A função primária dessa substância é participar aí do nosso metabolismo energético. Então, é a função principal dele, né? Então, a via aí lembra do ciclo de Krebs, lá da aula, do colégio, né? Então, ele participa daquele ciclo, que é uma sequência de reações químicas, né? De reações bioquímicas que o corpo vai fazendo. Mas ele também acumula função. Ele não tem só a função de girar aí, de participar desse giro energético. Ele tem outras funções, e entre elas é entrar como cofator de reações enzimáticas catalisadas pelo FTO. Então, se faltar a alfa-cetoglutarato, muito provavelmente aumenta a chance de você ter facilidade de ganhar peso. E eu vou te dizer, presta bastante atenção. Se você anda cansado, sem energia, sem disposição, sem motivação, é um sinal de que a sua produção energética está deficiente, suas mitocôndrias não estão eficientes, está faltando cofator, e esse cofator pode ser essa substância. Se está faltando no principal, que ela na função dela, imagine no FTO. Então, a chance de ganhar peso e ter dificuldade de perder é muito maior. Por isso que tanta gente chega lá no consultório e fala, mas eu perdia fácil, fácil, fácil. Agora eu tenho dificuldade. Lógico, né? Gastou a máquina, abusou. Abusou esse negócio de engorda, emagrece, gasta a máquina. Mas a gente produz, e para a gente produzir essa substância, a gente precisa de nutrientes. Os nutrientes, olha só que beleza, glicose, aminoácido e ácido graxos. Isso a gente encontra onde? Glicose no carboidrato, aminoácido na proteína, ácido graxos na gordura. Então, se você comer carboidrato, proteína e gordura, você já está fornecendo aí um grande tijolo para a produção dessa substância. Ele também precisa de cofatores, como B1, B2, B3, B5. E você encontra essas vitaminas dos cereais integrais, né? O arroz integral, por exemplo, ele tem bastante vitamina B, por isso que ele tem aquele gostinho. Se você prestar atenção, o arroz integral tem gostinho de vitamina B, né? Você também encontra nas carnes, nos ovos, na levedura nutricional, para quem é vegetariano. Olha, a invenção da levedura nutricional foi uma mão na roda. E nos cogumelos. E os ácidos graxos de cadeia média e longa. Então, gente, não abram mão das sementes, das amêndoas, da semente de abóbora, das nozes, castanhas, do abacate, azeite de oliva, e tem que ser daquele bom, extra virgem, óleo de coco. Essas gorduras, elas fornecem, elas são nutrientes e entram aí na produção dessa substância. Então, quando você é alimentado, você consegue ter uma produção de óxido-glutarato e você consegue modular aí todo o seu processo energético. Vale salientar que, quando eu falo carboidrato, proteína, gordura, é carboidrato, proteína e gordura de boa qualidade, porque quando ele está cheio por exemplo, um
Um bolo feito com farinha de trigo refinada, açúcar, margarina, tudo isso são produtos fabricados que o nosso corpo tem dificuldade de digerir, de separar, de absorver, inflama, não chega, não chega. Então tem que ser uma alimentação, comida de verdade, alimentação de verdade. E eu não estou falando de fazer aquelas dietinhas chatas, porque tenho polimorfismo em FTO, eu sou gulosa. Eu gosto de comer comida gostosa. Uma vez no consultório mandaram para mim umas marmitas e tal. Aí eu comi para experimentar e me perguntaram, e aí, o que você achou? Eu digo, gente, bota tempero nessa comida. Põe tempero, alho, cebola, salsinha, cebolinha, coentro, uma pimentinha, sal. Bota tempero aí. Mas, enfim. Bom, estudos associados, né? Ou seja, nós temos uma rede de genes que se comunicam, se entrelaçam. Então, não é só um. Quando fala assim, se o FTO endóide o cabeção, o resto, o coordenador pirou, imagina a fábrica se acaba, né? Mas tem outros genes envolvidos e alguns deles estão diretamente envolvidos com os processos metabólicos do ganho e reganho de peso. Rapidinho aqui. Então, o FTO, ele tem influência nesses outros genes, né, que eu estou te mostrando aqui, e esses genes é que fazem regulação de ganho e redução de gordura corporal, percepção de fome e saciedade, metabolismo energético e gasto calórico. Então, você pega um exame nutrigenético, eu tenho lá o perfil energético. Então, eu sei, eu vou dizer para você, olha, por esses genes aqui, eu estou percebendo que você é uma pessoa que tem uma tendência a ter um bom desempenho esportivo, mas você é mais explosivo, né? Você é mais de força, mais de resistência, entendeu? Escolhas e preferências alimentares, né? Lembra lá no meu recorte, você tem preferências por alimentos doces. E nem era assim, viu, gente? Quando eu era criança, parece que. Porque, assim, é uma rede de genes. Eu tenho genes relacionados à sensibilidade insulínica, dificuldade. Tem histórico familiar de diabetes. Então, quando eu era criança, eu nem gostava muito de doce. Não gostava. Então, estava deixando, né? Um gene estava compensando o outro. E o meu intuitivo me fazia não querer comer doce. Mas foi assim, a cultura, né? Come um bolinho. Eu não comia nem bolo quando eu ia para festa de aniversário. Hoje eu adoro, né? Hoje é luta. Influência na tomada de decisão também, né? O FTO ele tem influência no BDNF, que, assim, eu tenho polimorfismo também. Então, uma tendência muito grande de ter escolhas, fazer a pior, assim, né? Sabendo disso, aí eu já sei o momento, né? Eu pratico os 80-20, a regra de Pareto. 80% da minha rotina tem que ser saudável. E 20% eu também faço, né? Também me agrado, faço o meu. E também o bom senso, né? Tem que ver também o momento, a época, mas eu acho que essa tomada de consciência é que dá um direcionamento. Bom, e qual é a chave que abre a porta do emagrecimento com longevidade, beleza e vitalidade positiva? E é isso que a gente quer, né, gente? Longevidade positiva, longevidade com produtividade, energia. Ninguém quer levantar sentindo dor, quer emagrecer com saúde, porque tem gente que emagrece e fica murcho. Não é isso que a gente quer, a gente não quer ficar murcho, a gente quer emagrecer com vigor. Beleza, com brilho nos olhos, com brilho na pele, brilho no cabelo, é isso que a gente quer. Porque envelhecimento a gente não para. Não tem como parar envelhecimento. Não tem como evitar isso. A gente nasce com um relógio biológico programável, mas tem como atrasar um pouquinho, né? Ajudar. Isso a gente pode fazer. Isso a gente pode fazer. Então, qual é? Qual é essa chave?